Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Primeiramente, eu quero agradecer, em nome da Comissão de Direito Desportivo da OAB Rio Preto, a diretoria da 22ª Subseção, em especial ao nosso presidente, Dr. Marcelo Henrique. Queremos agradecer também em nome da comissão, aos conselheiros estaduais, doutora Suzana Quintana, doutor Odinei Rogério Bianchim, doutor Milton José Ferreira de Melo. Queremos ainda agradecer a todos que estão participando desse bate-papo esportivo, cujo tema é esporte pós-pandemia. E como nosso convidado especial, nós temos a honra e o privilégio de receber o advogado e atual secretário municipal de esporte de Rio Preto, Dr. Fábio Marcondes. Como eu disse anteriormente, o Dr. Fábio, ele é o atual secretário de esporte da SMEL, que é a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, é vereador de São José do Rio Preto desde janeiro de 2013, sendo reeleito novamente. Agora o mandato dele está suspenso, né? Haja vista que ele assumiu a Secretaria de Esportes. Foi presidente da Câmara Municipal de Rio Preto de 2014 a 2016 e foi prefeito de São José do Rio Preto por 7 dias, em 2015. Seja muito bem-vindo, Fábio Marcondes. Obrigado a todos, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, em nome do Dr. Marcelo, agradecer a todos os integrantes da 22ª Subseção de São José do Rio Preto, nossa querida OAB, muito bem representado pelo Dr. Marcelo Henrique, seus conselheiros, demais membros. Agradecer minha amiga, doutora Ângela, uma apaixonada pelo esporte. Agradecer a imprensa também, através do Osias, que está nos acompanhando, e dizer que é uma alegria eu estar participando de um bate-papo, do primeiro bate-papo como secretário, né? Até então, nós chegamos aqui na secretaria, ainda estamos organizando a casa, procurando conhecer um pouco mais e dividir experiências com vocês. É muito gratificante. Amanhã nós estamos comemorando o Dia do Esportista e damos o pontapé inicial com esse bate-papo hoje aqui. Então, agradeço mais uma vez o convite e à disposição. Quero agradecer também o nosso jornalista, né, o Zair Júnior, do Diário da Região. O Zair, já cumprimentei ele em nome de toda a imprensa. O Zair, que é um grande conhecedor aí do nosso esporte, vem contribuindo muito para o enriquecimento das informações. E o nosso querido advogado e membro da comissão, o doutor Diego Paixão. Doutor Diego, jovem advogado. Prazer imenso, doutor Jesus, estou vendo aqui também. Prazer imenso estar com vocês aqui. Pois não, Zair, quer começar, Zair? Eu acho que o microfone, ou é o meu, ou de vocês, não está chegando. Do doutor Diego não chegou nada. Eu vi que ele falou... Doutora Ângela, me permite? Claro. Eu quero também aqui fazer meus primeiros momentos com vocês, no sentido de agradecer por mais esse evento, doutora Ângela, nossa coordenadora da Comissão de Direito Esportivo da nossa subseção, e reiterar o meu agradecimento ao doutor Fábio Marcondes, nosso colega de trabalho, advogado, vereador e secretário atual da Secretaria de Esporte de São José do Rio Preto, por estar conosco. Nós que acreditamos na democracia, que acreditamos na eficiência do serviço público, ficamos sempre muito agradecidos quando as autoridades públicas vêm até a OAB, né? Em especial os advogados, que retornem à sua casa porque nunca deixarão de ser advogados, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, doutor Fábio Marcondes, por estar conosco, ter aceito o convite, e que tenha sempre aqui na nossa casa as portas escancaradas, as portas abertas, para que esteja conosco quando desejar, né? Quero agradecer ao Osair, a imprensa, o Jornal Diário da Região, que continua nos dando a credibilidade da informação para o desenvolvimento do nosso povo, da nossa região.
Então, fica aqui o agradecimento deste presidente da OAB de São José do Rio Preto pelo trabalho que o jornalismo produz para toda a sociedade. Muito obrigado, doutora Ângela. E depois, eu não sei como que você vai conduzir, eu quero fazer algumas perguntas também ao nosso secretário. Doutor Marcelo, se o senhor puder ser o primeiro, nos dar essa honra de ser o primeiro. Vamos lá. Então, eu queria fazer uma pergunta, secretário. Hoje, a secretaria tem relacionamento dentro da administração municipal com outras secretarias? Vou lhe citar como exemplo, nós temos lá na região norte prédios, escolas e também área de lazer, né? Há uma integração? Como que é feito essa gestão do esporte? Eu agradeço pela pergunta, doutor Marcelo. O prefeito Edinho Araújo, quando nos convidou para assumir essa tão importante pasta, e não só a mim, como a todo secretário, ele disse que as secretarias precisavam conversar entre si, se integralizar para o bem da população. Então, é feito isso sim. Nós temos, você está dizendo dos núcleos que nós temos da educação, são 5 núcleos aqui na nossa cidade. Esses núcleos, por mais que tenham quadras, que tenham centros poliesportivo, ele não é de responsabilidade direta da Secretaria de Esporte, mas ele é de responsabilidade dentro dessa integração indireta. A partir do momento que nós temos quadras esportivas, academias, que são as ATIs, a Secretaria, juntamente com a Secretaria de Educação, com certeza estarão trabalhando em conjunto assim que tivermos a possibilidade que isso ocorra, né? Espero ter respondido. Se ficou alguma coisa, peço que pode falar. O que pergunta, mas aí, secretário, por exemplo, temos os núcleos, mas nós temos, por exemplo, ali na região norte, no centro do Santo Antônio, né, nós temos áreas de lazer e temos áreas de escolas, né, atrás do centro de saúde ali, da unidade de saúde, não é isso? Ali tem, por exemplo, o que eu já senti e ouvi das pessoas, é isso que eu queria saber. Por exemplo, nesse núcleo, temos lá a questão das escolas, só que a bola que falta na escola, não há uma prática desportiva planejada para toda a cidade, e sim, cada unidade de saúde, cada secretaria, não há uma integração de um projeto maior. Por exemplo, nós vamos ter uma Olimpíadas, nós temos os Jogos Abertos, há uma política integrada municipal para todos, ou em cada escola, em cada núcleo vai ter uma política local, naquele ambiente? Doutor Marcelo, quando você tem são diferentes de núcleos, são as escolas com centros esportivos. É diferente de alguns núcleos que tem a escola, tem o contraturno e tem o centro esportivo. O centro esportivo, nesse caso, dos núcleos aberto à população. Já dentro da escola é aberto aos estudantes daquela escola, não é a toda a comunidade. As escolas, ela tem os professores de educação física que são responsáveis pelos alunos dessa escola. Quando existir uma prática esportiva visando os jogos abertos, igual o senhor disse, visando os jogos regionais, os jogos estudantis, os próprios interclasses que nós queremos trazer de volta, aí a Secretaria de Esporte entra para integralizar tudo isso aí. Como funciona hoje? Hoje, inclusive, eu recebi hoje uma técnica aqui, me falando sobre essa questão dos jogos que estão no calendários, os calendários do 37º Jogos Abertos da Juventude e dos Jogos Regionais. Então, as inscrições estão abertas para que, eventualmente, possa ocorrer isso em junho. Veja só, hoje, na situação que nós estamos, como administrar isso. Nós escrevemos a secretaria e abrimos para conversar com os técnicos. Existe um responsável por toda essa delegação, algum funcionário que já tem prática nesse sentido. Geralmente, hoje, eu estou com alguns funcionários de dentro da própria SMEL, para que comece a selecionar os técnicos. Selecionando os técnicos, nós vamos atrás dos atletas da nossa cidade. E nós olhamos para as escolas, olhamos para os núcleos, olhamos para os nossos centros esportivos, olhamos com a federação, olhamos os resultados que assim tem e são convocados.
para participar desses jogos. Isso nós estamos dizendo da prática do atleta. Nós não estamos falando da iniciação esportiva nem da formação esportiva. Nós já estamos falando do atleta. Então, essa visão é uma visão geral. O que não existe hoje, e não acho fácil implantar neste momento na Secretaria por conta das indefinições, são as seletivas, que é uma prática que não tem há muito tempo. Essas seletivas são feitas diretamente dos técnicos. Os técnicos que estão envolvidos na sua modalidade, doutor Marcelo, eles sabem quem são os atletas que estão se destacando, ou dentro de um clube, ou próprio dentro de uma OAB, ou dentro de algum campeonato que participou, e assim vai juntando um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, formando toda a equipe. Mas a integração existe. É meu interesse que eu possa trazer a Secretaria de Educação, junto com as crianças, junto com os jovens, para que nós possamos fomentar esse esporte. Mas aí nós vamos começar a tratar um pouco mais na parte de iniciação e formação junto. Eu não sei, eu converso muito com as pessoas aqui, eu conto uma história que dentro de mim, e o prefeito também um dia me contou outra, que eu ficava esperando ter esses interclasse, esses jogos escola contra escola, entidade contra entidade, e nós íamos naqueles poliesportivos, comia pipoca ali, cachorro quente, jogava, a família toda sentada, reunida, assistindo. E o prefeito, quando me convidou para que eu assumisse essa missão, ele me contou que também que nós temos que olhar para todos, um todo, que quando ele era pequeno ainda, em Olímpia, salvo me engano, existiam as escolas que falavam, olha, nós vamos para os jogos regionais, ou os jogos estudantis, e nós vamos formar aqui o time de futebol, de basquete, de handebol, enfim, todas as modalidades. Quem joga tem que participar. E ele não participava muito porque ele não tinha entrosamento nessas áreas. Mas ele era uma pessoa comunicativa. Então, o chefe da delegação falou, olha, Edinho, você não quer ir participar para poder nos ajudar nas informações, talvez numa narração, ou talvez informações para a imprensa. Então, o que ele me pediu é o seguinte, dê valor a todos e cuide do nosso esporte desde a iniciação. Queremos ver a nossa cidade não só com competições de alto nível, mas também com aquelas competições que traz a alegria de todas as crianças e jovens. E dentro disso, secretário, você tem um plano em termos de data, de previsão de quando nós podemos ter esse tipo de evento? Doutor Marcelo, não dá para conversar sobre data diante do cenário que nós estamos vivendo. Para você ter uma ideia, nós temos aqui marcado os jogos regionais a partir de junho, os jogos abertos da juventude a partir de junho, mas quando você liga na Secretaria do Estado, que é quem organiza isso, o que eles falam? Está marcado, mas não quer dizer que vai acontecer. Então seria até uma irresponsabilidade minha dizer, olha, em outubro, novembro, eu sonho que isso aconteça logo. Mas quando estiver liberado... Mesmo não tendo a prática efetiva do esporte, mas a organização, até por se tratar de poder público, já pode ser feito antes, né? Por exemplo, podemos ter um evento dentro da cidade, interbairros, ou interclasse, ou, enfim, alguma modalidade de evento que possa reunir todas as pessoas em todas as faixas etárias. É possível isso? Pensa-se nisso? Doutor Marcelo, eu tenho reunido com alguns funcionários que têm experiência aqui dentro da nossa secretaria, e eu estou nessa ansiedade de colocar urgentemente alguma prática esportiva na rua. Quando a gente fala desses campeonatos de menor porte, é um campeonato que consegue se desenvolver, não é que seja o ideal, mas consegue se desenvolver dentro de 30 dias. É diferente de uma competição com atletas profissionais ou semiprofissionais que exige todo um calendário porque movimenta toda a região. E dentro da nossa cidade fica um pouco mais curto o tempo de organizarmos. Então, nós estamos indo por etapa. Qual que é a primeira etapa hoje dentro da Secretaria de Esporte? É entender toda a dimensão dela. Antigamente você tinha um núcleo, vou dar um exemplo, um núcleo lá no Eldorado, então você cuidava ali do Eldorado, mas perto do Eldorado cresceu, tem diversas praças, diversos campos de futebol, diversos quadros de futebol, tem o Laranjeira, enfim, tem vários,
Então, ela cresceu demais. Então, o que nós estamos fazendo? Conhecendo o que realmente é do esporte na nossa cidade, vendo como que está a manutenção de tudo isso aí, porque quando você não tem essa prática esportiva, nós estamos sem isso desde março do ano passado, as pessoas deixam de frequentar e o local acaba ficando, de uma forma ou de outra, ocioso, vazio. E isso, a manutenção vai se esgotando. É igual você mudar de uma casa, deixar ela vazia, por mais que você entregou ela limpa, organizada, ela vai tendo os problemas que por estar desocupado. Então, respondendo a sua pergunta sobre datas, não temos, mas temos o sonho de realizar algo ainda esse ano. Doutora Ângela, eu sei que eu já perguntei demais, a doutora pode me interromper, mas eu só queria mais duas perguntinhas e depois Fica à vontade. para quem quiser. Uma é, qual é o número de colaboradores, quais são o número de profissionais da secretaria que o doutor tem à sua frente e qual é hoje o posicionamento do município com relação aos times de futebol profissionais da cidade? Tá. Nós não temos hoje nenhum professor contratado ou técnico dentro da secretaria pelo auxílio devido a essas restrições da pandemia. O que nós temos hoje é a parte administrativa dela, que ela é composta com 27 cargos em comissões e cerca de 38 efetivos, sendo que desses, 7 a 9 afastados por conta da idade, por conta de todo o distanciamento do Covid. É muito ou é pouco? Eu vou responder para o senhor que é médio. Não é insuficiente, mas também não é suficiente. Se fala muito, a cidade cresceu muito, e a gente ouve falar, cuidado com as obras que se fazem, que lá na frente nós teremos as consequências da manutenção. E foi o que ocorreu na nossa cidade. Foram feitas diversas, necessárias, porque a cidade cresce muito e você tem que levar um centro esportivo. Mas com o que nós temos hoje, a qualidade técnica que nós temos aqui hoje, dos nossos funcionários, com certeza nós daremos o nosso máximo para se esforçar e para que tudo dê certo. Agora, quando começa as aulas de iniciação, as formações e as competições, que a secretaria é dividida nesses 3 itens, aí nós estamos falando em quase 200 profissionais educadores físicos movimentando toda a nossa cidade. E os times profissionais? O time profissional não é de uma responsabilidade direta da Secretaria de Esporte da nossa cidade. O senhor sabe, até a doutora Ângela pode explicar melhor que eu, o senhor também, que os times profissionais são totalmente independentes, é uma empresa que fomenta sozinho e são independentes. O que ocorre é que quando você pega o sub-17, o sub-15, pega o próprio futebol feminino da nossa cidade, a Secretaria de Esporte, para que a gente possa ajudá-los a participar das competições, no caso do futebol feminino, competições profissionais, a Secretaria incentiva, ela ajuda os atletas, ela ajuda a fazer que esse atleta continue lutando pela nossa cidade e que esses times não saiam de cenário. Então, isso ocorre tanto no basquete, quanto no futebol feminino, quanto nas modalidades sub-15, sub-17. Está suspenso, mas diante de tudo que eu levantei, é dessa forma que ocorre. Obrigado. Doutora Ângela. Tá bom, muito obrigada. Osair Júnior, por favor. Boa noite, doutora Ângela. Boa noite, secretário Fábio Marcondes. Um prazer, quero agradecer em nome da diretoria do Diário, das nossas chefias aqui, a presença, o convite, estar participando desse bate-papo, né? É muito legal a gente falar disso, porque é uma grande preocupação, né? O esporte pós-pandemia, né? Como que vai ser isso? Como que é essa retomada? Ao secretário, existe uma grande carência, secretário, no nosso município, e reclamação por parte de equipes que participam de competições federadas de alto nível, da questão estrutural, né? Eu queria que o senhor falasse sobre o planejamento, de como que vai ser tratada essa questão estrutural.
quadras que estão sucateadas, o próprio Centro Regional de Eventos, que é um gigante que precisa de melhorias no seu piso, né? A quadra do Secone aqui, que é a casa do basquete aqui em Rio Preto, né? Nós tivemos a perda, infelizmente, do Marino Manella, que foi uma grande bandeira do basquete na cidade, mas acredito que vida que segue a gente tem que pensar no futuro, e a gente já teve um futsal aqui em alto nível, basquete em alto nível, e creio que o secretário tem o desejo de que novamente essas modalidades possam colocar a cidade em evidência no cenário nacional. Obrigado, Zaí, pela pergunta, obrigado pela participação, colocar-me mais uma vez à disposição de todo o grupo de área da região. Transmita, por gentileza, meus sinceros abraços. Zaí, nós queremos participar, mas o que eu venho dizendo, há vários técnicos que vêm conversando comigo, que eu não deixei de atendê-los, de dar uma satisfação, que nós precisamos entender que nem tudo é o órgão público. O órgão público pode dar aquele pontapé inicial, aquele incentivo, pode dar estrutura, pode ajudar na organização, pode ajudar nos materiais esportivos, mas quando você coloca num alto nível a modalidade, seja ela basquete, vôlei, futebol, ou karatê, jiu-jitsu, ginástica, exige muito recurso, existe um mercado privado de competições. Olha, eu pago tanto para você jogar pela minha cidade, eu lhe dou uma condição de bolsas, eu te mantenho durante todo o ano pagando uma parcela por mês. E a nossa cidade, o patrimônio público, não pode ficar refém disso aí, porque ela não vive só do esporte. Agora, o que eu venho dizendo, vamos juntos, vamos batalhar junto. Se você precisa para montar um futsal de alto nível, como nós já tivemos aqui, você bem disse isso. Eu conversei, inclusive, com o Julinho, logo quando eu assumi aqui. Quanto custa isso? Antigamente custava tanto para a secretaria pagava. Ótimo, hoje a secretaria não tem essas condições, porque a cidade cresceu, a saúde exige mais, a segurança exige mais, o esporte exige mais, mas nós podemos fazer um trabalho de busca no governo do estado, no governo federal, na iniciativa privada, envolver todo mundo, envolver a imprensa, para que as empresas venham também. Se você reparar, esses grandes times de futebol que nós temos, times de basquete, times de vôlei, enfim, todas as modalidades, todas estão estampadas nelas, empresas grandes. E nossa cidade tem muitas empresas que querem ajudar. Basta darmos credibilidade para isso. Os nossos prédios, como você disse, muitos prédios com dificuldade, a quadra nossa aqui do Centro Regional, o Secone, infelizmente, nós temos uma grande estrutura que exige muito dinheiro para que tudo fique no seu devido lugar. E você arruma, daqui 3 anos tem que arrumar de novo, daqui 6 anos tem que arrumar de novo, aí você abre uma licitação, demora. O que eu fiz? O que eu implantei a pedido do prefeito Edinho quando eu estive aqui? O prefeito me disse, estou de olho no esporte, quero um esporte participativo e quero que você se atente principalmente às crianças e à terceira idade, não deixando de lado a formação, mas olhe com muito carinho. E quando nós começamos a olhar para isso, não só na competição, mas na iniciação, você começa a verificar que aquela quadra está com uma goteira, está com uma falta de iluminação. E o que eu fiz? Isso numa parceria com todas as secretarias da nossa cidade e a pedido do prefeito. Vou dar um exemplo assim prático. Hoje nós temos o skate, que é uma modalidade olímpica. E nós temos lá o Júpiter, o Natalone, enfim. É um complexo que quem passa por lá parece que está abandonado, mas não está abandonado. Precisava de alguns ajustes. E eu não posso ficar esperando vir um recurso federal, um recurso estadual, para que eu possa fazer uma grande obra. Não que isso não seja importante, mas se eu distribuir obras na cidade, eu fico sem a prática esportiva. Nós já estamos com o Estoril reformando, nós temos lá no Lealdade Amizade um baita do núcleo esportivo, já em pleno funcionamento, pronto para se funcionar. Nós temos Schmidt, um grande centro. Agora, o que eu fiz de imediato? Eu fiz algumas equipes de manutenção dentro da nossa secretaria. Se você passar hoje no Júpiter, nós pintamos com pintores das terceirizadas da própria prefeitura, nós trocamos todas as lâmpadas lá numa integração, não houve necessidade de eu abrir uma licitação para trocar 48 lâmpadas. Eu tinha essas lâmpadas aqui,
Eu acionei a Secretaria de Obras através da parte elétrica, eles foram com caminhão e com técnico, trocaram as 48 lâmpadas para mim. Eu tinha uma entradinha no Júpiter lá e o pessoal falava muito de banheiro, que misturava com o banheiro da ginástica, do futebol. Eu estou isolando com alambrado essa parte do skate, fazendo um banheiro onde era a recepção ali, deixando organizado. Fui no São Francisco esse dia, levamos pintor, pintamos tudo lá, arrumamos a grama, estamos indo no Maria Lúcia, estamos no Eldorado, estamos deixando tudo organizado. Cada chefe de núcleo tem essa responsabilidade. Eu disse a eles, não é sentar no escritório e dizer eu sou o chefe daqui, é dar o exemplo. Então pega o pincel, vai lá e pinta. Se você passar em vários das nossas cidades, você vai ver que nós começamos a dar essa manutenção. Eu me deparei agora com algumas goteiras que tem nesses grandes poliesportivos. Agora imagine só, doutor Marcelo, doutora Ângela, todos que estão com a gente, se eu tiver que abrir uma licitação para trocar toda a parte de cima desses núcleos, todo o complexo tem de telha, essas coisas tudo. Quantos milhões custa isso? Quanto tempo vai isso? O que eu estou fazendo? Contratando um serralheiro, como se fosse na minha casa. Se ele tem um furinho, se for na minha casa, eu não vou trocar o telhado inteiro. Eu vou pegar e vou soldar o furinho lá, vou colocar uma tampinha, e dessa forma nós acreditamos que nós vamos organizar muitos centros esportivos. Em específico aqui no Centro Regional, nós estamos fazendo orçamento já para arrumar essa quadra. Não tem possibilidade, neste momento, de trocarmos ela, colocar um outro material emborrachado, ou trocar o piso novamente, mas eu posso muito bem raspar o piso, vai ter não vai ficar 100%, mas não vai machucar ninguém e vai estar preparado para o treinamento. Espero ter respondido, Zé. Com licença, deixa eu só fazer um aviso. O moderador disse que quando for 6h36, o link vai cair, que é para a gente entrar novamente. Está ciente, doutor Marcelo? Sim, doutora Ângela, peço para todos, acho que tem nessa plataforma que nós estamos nesse momento, vai chegar um momento que cai. Aí é só restabelecer, clicar novamente no mesmo link. Ok. Avisar, porque se cair é por causa disso. Aí a gente entra de novo e continua, tá? Ok. Tá. Doutor Diego Paixão, por favor. Nós não estamos lhe ouvindo, doutor Diego. Não? Agora sim. Sim? Pois não. Agora sim. Boa noite, novamente. Secretário, a gente sabe que todo o orçamento do ano seguinte é fechado no ano anterior, correto? O orçamento de 2021 foi fechado em 2020. Por conta da pandemia, houve a suspensão do auxílio do Bolsa Atleta. Porém, não sei se pode me corrigir se eu estiver errado, quando o orçamento foi fechado, ainda não havia sido suspenso o auxílio. Como que fica esse orçamento de 2021, que seria o valor que seria destinado, qual é o orçamento de 2021 e o valor que seria destinado ao Bolsa Atleta, ele será utilizado para qual ocasião? E como que fica os atletas, ainda que não tenham a prática esportiva, com a ausência desse auxílio para eles? Doutor Diego, o nosso orçamento, por mais que ele estava prevendo que não teríamos as práticas esportivas em 2020, todas as dificuldades, para 2021, por mais que seja enxuto, ele foi preparado para que nós pudéssemos, na retomada pós-pandemia, darmos todos o auxílio aos atletas, aos professores de formação de iniciação. Então, nós estamos bem tranquilos quanto ao orçamento, por mais que ele seja curto, no meu ver, hoje ele é o suficiente, e conforme nós vamos reabrindo ou retornando às atividades, nós vamos utilizando o destino do aqui no meu modo de ver, deveriam ser diferentes aqui, mas pode ser, e nós temos que ter humildade de reconhecer isso e de aprender que eu esteja enganado. Mas, por exemplo, nós temos vários núcleos ociosos em nossa cidade, vários centros esportivos, várias praças, e às vezes profissionais que recebem esse auxílio, dando aula em núcleos
particulares, em núcleos de associações, em núcleos de ONGs, que no meu ponto de vista não é que seja ilegal, mas se eu tenho aqui, se eu estou com o meu centro esportivo aberto, eu quero que ele, e eu estou pagando, eu estou contribuindo, eu quero que ele venha dar aula dentro Perfeito. do meu reduto. Eu não posso ficar, mas isso é uma prática que tem há 30 anos, mas precisamos quebrar essa barreira. Se houver um erro, nós temos que ter a humildade de reconhecer e retornar. Mas hoje, tirando aquilo que é dentro do cenário público, que são a Secretaria de Educação, Assistência, Esporte, que estão mais integralizados nessa questão esportiva, nós não podemos abrir para que as práticas sejam colocadas em outros lugares. Então, eu tenho isso no meu coração. Outra coisa que eu tenho, por mais que nós queremos o melhor atleta, aquele que dê muito resultado, mas eu preciso olhar para aquele que está dentro da minha cidade também. De repente, eu não vou ser campeão no primeiro ano dos Jogos Abertos, dos Jogos Estudantis. Mas São José do Rio Preto sempre é campeão em várias modalidades. Mas eu pegar nada contra, mas eu pegar um atleta que mora lá em outra cidade para vir representar a minha cidade, eu estou desprestigiando aquele que quer começar, aquele que quer chegar, aquele que quer jogar. Sei que terei também uma barreira nesse sentido, mas é preciso quebrar essa barreira e começarmos a plantar essa semente para que no futuro quem é de nossa cidade realmente possa nos representar, não ficar desesperado correndo atrás de atleta de outra cidade e nós vamos pagar o auxílio para trazer essa pessoa, e eu não acho, na concepção, vou ter dificuldades? Posso até ter, mas é o que eu tenho dentro do meu coração hoje e peço a ajuda de vocês nesse sentido. Na realidade, doutor Fábio, essa é uma das maiores críticas, né, que a gente acaba ouvindo. Nós temos tantos atletas em Rio Preto, por que a gente acaba tendo representantes de outras cidades e até mesmo de outro estado? Então, eu acho bacana esse incentivo para os atletas nossos aqui, porque uma das falhas que eu entendo da Lei Auxílio Atleta, e eu quero que alguém me corrija se eu estiver errado, é essa brecha que ela dá de você pagar esse auxílio para pessoas que não residam aqui, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente deve analisar com carinho, com cuidado. Não sei se o doutor Fábio concorda comigo. Concordo plenamente. Sei que teremos dificuldades, porque existe essa prática entre as modalidades aqui já, e não estou aqui de forma nenhuma criticando ninguém. Não estou de forma nenhuma que está fazendo errado, não, porque contribuiu por muito tempo com a nossa cidade. Eu quero que os técnicos me ajudem a formar. Eu quero que meu filho possa participar dos Jogos Abertos, quero que as pessoas que estão próximas da gente, olha, fulano ali que mora em tal rua está jogando. Eu não quero que venha o João, por mais que ele seja campeão, medalhista, tudo, mas ele não vou falar nome de cidade, não vou falar que é contra uma cidade, mas de uma cidade vizinha, e que eu tenha que pagar por aqui para ele jogar. Não. Mas se o senhor não pagar, outra cidade vai pagar. E se você não pagar, então eu não vou ser o técnico. Paciência. Talvez vamos perder muitos profissionais nesse sentido, mas nós vamos implantar uma gestão pensando no desenvolvimento da nossa cidade. Tá certo. Doutora Suzana, gostaria de fazer algum questionamento ao doutor Fábio? Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Marcelo Henrique, meu amigo de tantos anos. Gostaria de cumprimentar a Ângela pela iniciativa e cumprimentar você, Fábio. Inclusive, salientando que quando eu era presidente da UAB, muitos anos, o Fábio foi quem nos ajudou para que fosse realizado o evento de tênis, o campeonato de tênis aqui na cidade. Ele me disponibilizou o contato com o presidente do clube, falei em nome dele, então gostaria de agradecer sempre, em nome da UAB, agradecer o que você sempre fez por nós advogados. E dizer que eu acho que essa colocação de que, independente se é medalhista ou não, prestigiar quem é da casa, acho perfeito. Não tem problema do ano, mas vamos plantar. Está falhando, doutora Suzana, está falhando. Está falhando a internet, doutor.
Bom, primeiro que eu sou uma anta tecnológica, então isso era uma coisa absolutamente comum, né? Então, acho que é um caminho legal, ainda que a gente fique sem medalha no primeiro momento, acho que é uma sementinha que está plantando, acho que é o início, né? Eu acho que é assim mesmo que tem que ser. A OAB sempre esteve aberta, a Ângela sempre fez parte da comissão, foi a primeira pessoa a compor a comissão, essa comissão de direito esportivo, isso foi muito legal, o Marcelo Henrique deu continuidade a isso, porque ela é uma profissional competente, sabe o que está fazendo, tenho certeza que ela vai te ajudar muito na sua atual gestão, ok? Agradeço a presença de todos, assim, sempre nas minhas gestões, sempre foram muito participativos, e estou à disposição para o que precisar. Muito agora eu desligo. Yes, não, tá vendo? Não sei nem fazer. Obrigado, doutora Suzana, pela você sempre atenciosa, carinhosa, obrigado pela lembrança. A nossa função é realmente estarmos auxiliando como gestores públicos. E eu preciso de vocês, preciso que vocês estejam comigo, estejam nos apoiando, estejam nos ajudando, para que nós possamos acertar junto. E se errar, que possamos errar juntos também. Quero, como te disse, trabalhar realmente, e isso é um pedido do prefeito, para aqueles que são de nossa cidade, independente se é medalhista ou não, mas plantarmos uma sementinha para colher lá na frente. E existe resistência nesse sentido, eu creio, pelo que eu tenho ouvido falar, pelo que eu tenho conversado. Mas se a sociedade estiver junto, se nós estivermos unidos com o mesmo propósito, a voz daqueles que estão cuidando da cidade é maior daqueles poucos que pensam de outra forma. Então, conte comigo, doutora Suzana, a senhora sempre atenciosa. O secretário Osair, eu gostaria, doutora Ângela, me permitir, que Claro. o senhor falasse um pouco sobre, a gente fala sobre retomada, né? Hoje não está acontecendo nenhuma atividade, a gente não tem nenhum núcleo aberto, está tudo fechado por conta da pandemia, e no retorno a gente tem protocolos, né, a serem seguidos. Isso vai encarecer o esporte na visão do senhor? Você chegou a fazer algum balanço nesse sentido, né? De que forma que poderá ser feito isso? Questão de não ter aglomeração, enfim. Lógico que a gente torce para que a vacina venha, mas é algo que pode ser demorado ainda e que isso prejudique essa iniciação, essa formação de atleta. E, num segundo ponto, já aproveitando, que o senhor falasse um pouco sobre a pista do Eldorado, né? Há uma sede danada aí para que essa pista seja novamente aberta. Não é o momento por conta da pandemia, mas inauguração, criação de novamente um centro de referência de atletismo aqui no interior do estado. De que forma que o senhor está atuando nisso? Bem, referente à retomada, Zé, todos nós queremos essa retomada, mas infelizmente nós temos um plano estadual que dita essas regras. Você me perguntou se tem núcleos abertos. Não, não tem núcleos abertos. O que está aberto hoje, nós colocamos um monitor para acompanhar, é o Júpiter, que é um esporte, o skate, o patins é um esporte individual. Então, nós colocamos o coordenador lá, colocamos um monitor especialista, um professor de educação física especialista em skate, para que ele possa estar orientando, possa estar... você sabe que isso aí vai muito da cultura e da educação da pessoa, né? Mas nós procuramos orientar, olha, vamos tomar cuidado, usar máscara, distanciamento, o álcool e gel, e nós fazemos a nossa parte. Então, nós estamos com isso aberto e já estamos estudando essas ATIs, Academia de Todas as Idades. Porque se você as academias hoje estão abertas, e se você passar nas praças, você vai ver muita gente caminhando, muita gente fazendo a prática esportiva. E qual que seria a ideia do prefeito nesse sentido? Colocar, selecionar algumas praças, não dá para selecionar, nós temos 111 praças com ATIs hoje na nossa cidade, mas selecionar umas 30 praças que peguem um pouquinho de cada, e colocar um profissional das 7 horas da manhã às 10 da manhã e das 17 às 20 horas para estar orientando tanto a atividade física como o protocolo. Então, isso está bem avançado aqui na secretaria, foi um pedido, um estudo que o prefeito pediu para que fizesse, está bem avançado. Eu gostaria que implementar isso na fase amarela,
mas se eu ver que a fase laranja vai avançar um pouquinho, e a gente, dentro da nossa cidade, porque quando você fala em fase, você pensa em região, né? Mas se dentro da nossa cidade as ocupações estiverem de acordo, os casos diminuindo, nós podemos implantar em curto prazo essas ATIs. Agora, a iniciação, a formação, depois eu vou falar da competição, mas a iniciação e a formação são as mais difíceis de retornar de imediato, porque a iniciação se envolve várias crianças. Eu cheguei a pedir para a Secretaria de Educação, ou para a Secretaria de Saúde, perdão, que nós pudéssemos voltar igual estão voltando as aulas, 35%, ou 3 vezes por semana, mas o Plano São Paulo não fala nada da questão esportiva, então ela não pode autorizar, por mais que fosse o pensamento do prefeito. E então a iniciação vai sofrer um pouco, a formação vai sofrer um pouco, a terceira idade com essas academias vai sofrer menos um pouco, porque a maior prática dessas ATIs são da terceira idade. Agora, dentro da competição, nós estamos começando a pensar, estudar um pouco mais. Se nós temos um calendário para julho, agosto, setembro, eu dentro do meu planejamento também, nós teremos um limite de auxílio para esses atletas. Eu não, infelizmente, eu gostaria, mas eu tenho que ser responsável pelo que eu estou gerando aqui. Então, de repente, tem atletas que eu não posso pagar o ano inteiro, mas eu posso pagar 4 meses antes da competição. Isso é uma discussão, doutor Ângelo, que nós teremos que ter também na nova lei, porque, volto a falar, não estou aqui criticando a prática que venha sendo utilizada, estou querendo implementar a prática que o prefeito entende que é melhor para a cidade, que é você saber, se você tem uma competição em julho, agosto, então vamos lá, a competição quanto que é? De julho a agosto, então, quanto tempo você precisa para treinar? Eu tenho que treinar o ano inteiro. Não, tudo bem, mas para representar a minha cidade, a nossa cidade, nós podemos colaborar com 90 dias, 120 dias. Mas então eu não vou competir. Não podemos ficar só pensando no dinheiro público. Nós precisamos abrir a nossa mentalidade, trazer iniciativa privada, e esse secretário está aqui para ajudar essas modalidades a buscar iniciativa privada. Eu tenho certeza que a própria imprensa pode nos ajudar, a própria OAB pode nos ajudar a buscar iniciativa privada. Agora, não dá para tudo ficar dentro da Secretaria de Esporte. Aí você me perguntou também sobre a pista do Eldorado. A pista do Eldorado é um sonho do prefeito, é um sonho da cidade, é um sonho de todos nós. A parte estrutural dela já está praticamente pronta. O que falta agora é o fechamento da pista, a tão famosa borracha da pista. A empresa pediu um reequilíbrio financeiro em torno de 1 milhão por conta do dólar. Legalmente, nós não podemos dar esse reequilíbrio, nós não temos estrutura jurídica para isso. Ela vai ter que cumprir por aquilo que ela ganhou. Se não cumprir, será penalizada. E é um consórcio, são empresas grandes. Então, não é simplesmente dizer não vou fazer e não fazer. Será penalizado, terá multa, ficará proibido de participar de outras licitações. E dentro do meu pensamento, que é o pensamento do prefeito e da cidade, nós estendemos o prazo por conta da pandemia por mais 180 dias, a conclusão dessa obra, para que eles possam se reorganizar e entregar a obra que foi contratada. Nós temos a esperança, sim, de inaugurar até o final do ano. Agora, tem esses entraves jurídicos que já foram bem maiores, e hoje resta pequenos detalhes, que nós temos que... Não adianta eu querer entregar uma pista, sendo que não é aquela que eu contratei. Os atletas profissionais querem aquela pista tão sonhada, o recurso veio para isso. Então, eu não posso aceitar que a empresa chegou a nos oferecer um modelo paralelo. Seria uma irresponsabilidade, e vocês conhecem o nosso prefeito, e conhecem a administração dele, tudo que está por trás disso aí, jamais nós iremos fazer. Eu queria só fazer um adendo no comentário do Fábio Marcondes a respeito do auxílio atleta. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que sentar, conversar bastante, vai ter muita resistência, mas, infelizmente, alguns atletas veem o auxílio como salário. O auxílio atleta não é salário.
O auxílio atleta é um auxílio para que aquele atleta possa participar de competições. O que acontece é que isso já vem de anos, né, Fábio? Não é uma coisa que começou agora, não é agora na gestão do Fábio, é uma coisa que já vem de anos, das pessoas receberem o auxílio 1 ano, 2, 3, 4 anos. Só que elas esquecem que a lei atual, ela é bem clara no sentido de que esse auxílio não é remuneratório e que esse auxílio ele pode ser cortado a qualquer momento. Não precisa nem de uma justa causa para que esse auxílio seja cortado. Então, uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante é que o auxílio ele não é salário. Infelizmente, tem muitos atletas que só recebem o auxílio, não tem uma outra fonte de renda. Então, é nesse momento que a gente tem que orientar a buscar aquilo que a gente chama de parceria público-privada. Olha, você vai representar o município, nós vamos lhe ajudar por um certo período, depois desse período, não cabe mais administração pública. As pessoas têm que desvencilhar o auxílio atleta como salário. É totalmente diferente, é totalmente ao contrário. Doutora, se me permite falar, Exatamente. também acho isso, que falta, às vezes, uma profissionalização, seja do time de basquete, seja do atleta do atletismo, de se valorizar como uma marca, de ter uma proposta de patrocínio profissional para ele visitar empresas ou ter um representante que faça isso em grandes empresas, para que ele possa ter o seu sustento por meio disso e, lógico, por meio de premiações que ele vai ganhar no calendário profissional, no calendário nacional, né? Porque existe, como você disse, essa grande dependência, né, de que só o auxílio atleta, o salário é ali que vai ser o ganha-pão dele. Às vezes falta isso, a maturidade do atleta, de ter uma pessoa que faça o seu gerenciamento de carreira e esteja preocupada em fazer dinheiro com a sua imagem, né, e com os seus resultados. Até porque foi o que o Fábio falou, não sei se foi o Fábio, se foi o doutor Diego, quando a gente fala de auxílio atleta, nós estamos falando da categoria não profissional, tá? Eu não sei se quem já participou da minha palestra, eu já expliquei que no Brasil profissional nós temos o futebol e a profissão de peão de rodeio. As demais modalidades esportivas são não profissionais. Então, assim, o jogador de basquete, gente, não vai ter a carteira de trabalho assinada. O jogador de tênis não vai ter a carteira de trabalho assinada, porque é uma modalidade amadora, é uma modalidade não profissional. Mas nada impede, foi o que o Isair complementou, que ele receba patrocínio, que ele possa vestir a camisa com patrocínios, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco também de orientação, falta um pouco também de investimento, de direção. Não sei se vocês concordam comigo nesse sentido. Eu queria, doutora Ângela, só emendar nesse comentário seu e do Zair e perguntar ao secretário o seguinte: dentro da equipe da secretaria, nós temos pessoas preparadas para dar esse tipo de orientação? Por quê? Porque falar isso para quem entende é fácil, mas para muitas pessoas que usam do esporte e depois, de repente, torna-se dependente desse auxílio por alguns meses e ele se acostuma, né? Não tem essa formação cultural, não tem. Então, assim, nós temos do poder público, seja na Secretaria de Esporte, algum outro departamento, algum outro setor da administração pública, pessoas preparadas para essa orientação para o cidadão? Nós temos sim, doutor Marcelo. Só antes dizer ao Zair e à doutora Ângela que meu pensamento ele vem ao mesmo entendimento de vocês viram pela minha explanação. Isso tudo são uns estudos que nós estamos fazendo e a doutora Ângela faz parte dessa comissão, então juntos nós vamos aprimorar tudo isso aí. Mas nós temos, doutor Marcelo, a partir do momento que eu também assumo a responsabilidade de ser secretário de esporte, eu tenho que estar preparado para orientar aqueles que são liderados por mim. Eu busquei o conhecimento disso aí e continuo buscando. Um exemplo disso é estar participando junto com profissionais igual a vocês, tanto da imprensa como da OAB e da sociedade, discutindo tudo isso aí para que nós possamos ter uma formação e uma opinião formada dentro do entendimento da lei.
Hoje não se paga auxílio, isso eu falo com muita tranquilidade, e não estamos tendo auxílio, mas vamos falar agora do último ano, que é o parâmetro que eu trouxe para cá, 2019, né, não 2020, não se paga auxílio se a pessoa não tiver CREF, se não tiver uma formação dentro daquilo que está atuando, mesmo que seja na iniciação. Existe um critério bem rigoroso, até porque o Tribunal de Contas exige isso aí. E nós não teríamos, eu pelo menos não tenho coragem, nem o prefeito Edinho, de colocar nossa caneta numa coisa que seja irregular, que vai comprometer nossa história, vai comprometer nosso futuro. Então, temos pessoas preparadas, temos integrantes dentro da secretaria que estão há muitos anos aqui trabalhando, trouxemos algumas pessoas também preparadas, e queremos que vocês nos auxiliem. Como eu disse no começo, podemos errar, mas errar tentando fazer o certo. E somos humildes e recuar se tiver qualquer erro nesse sentido, mas eu estou muito antenado quanto a isso, viu, doutor Marcelo? Extremamente antenado mesmo, muito empolgado com essa nova missão. Prefeito tem acompanhado de perto, tem ido nos locais, está preocupado com essa retomada, pedindo para que eu me prepare para isso, porque a gente sabe que quando voltar pode ser tudo muito rápido, né? E nós temos que estar antenado a tudo isso aí. Osair, tem mais alguma pergunta? Doutora, só agradecer mesmo a participação, agradecer ao secretário pelas palavras, pelos esclarecimentos, né? E que a gente fica na torcida para que seja retomado logo o esporte, né? A gente sabe dessa dificuldade que existe, né? E que Rio Preto volte a ser referência no esporte. Acho que isso vai ser demorado um pouco, mas que a primeira coisa justamente é isso, é começar a fazer atletas em casa, ter projetos e ter iniciativas que possam descobrir e lapidar talentos aqui no nosso município, que dessa forma a gente vai conseguir ter representantes no cenário nacional e até mesmo internacional, como a gente já teve aqui em outras épocas, né? Doutor Diego? Queria fazer mais uma pergunta para o secretário, a respeito ainda, continuar na questão do Bolsa Auxílio. Todo ano surgem novos atletas, né? Seja em qualquer modalidade. E, sendo assim, qual será o critério da sua gestão enquanto secretário para conceder esse auxílio, e a partir de que momento? Porque, dependendo da modalidade esportiva, o atleta menor de idade já pode estar competindo em alto nível. Qual seria esse critério? Qual vai ser a avaliação e a partir de que momento ele pode solicitar? Obrigado pela pergunta, doutor. Bem, a partir de qual momento? É uma decisão muito difícil, porque aqui, volto a falar, e a doutora Ângela foi muito bem no seu comentário ao dizer que auxílio não é o salário. Então, o atleta já tem que estar se preparando, independente da Secretaria de Esporte, ele já tem que estar se preparando para competir se ele tiver interesse. Nós não podemos ficar implorando que ele compita pela gente. Agora, nós podemos dar um auxílio, uma ajuda para que ele possa, porque ele desprende do tempo para treinar, às vezes ele tem uma dificuldade num outro emprego, podemos, mas uma coisa equilibrada. Isso não é, volto a dizer, isso não é um salário. Nós temos que manter o equilíbrio nisso aí. Com a atual situação, é difícil dizer qual momento. Se tivesse tudo normal, eu teria dentro da minha cabeça hoje que nós teríamos que pagar de 90 a 120 dias, no máximo, analisando modalidade por modalidade, não os 12 meses. Diferente da iniciação, diferente dos monitores e diferente da formação, que é uma atividade continuada, não é uma atividade apenas para a competição. Então, isso aí são temas e assuntos diferentes que nós temos que olhar e tratar com muito zelo. Referente à idade, não existe idade. Se a pessoa é tecnicamente comprovada que ela vai representar a cidade em algum dos nossos jogos, ou até jogos olímpicos, jogos paralímpicos, ou nacionais, após uma avaliação técnica que nós temos dentro da secretaria,
nós vamos conversar com esse atleta, vamos dialogar, falar, olha, eu posso fazer isso, isso e isso por você, ele ajuda? Não, isso eu não quero mais trabalhar para o Rio Preto. Ou se ele abrir um diálogo com a gente, falar, não, olha, eu preciso um pouco mais ali, um pouco menos ali, eu não preciso tudo isso, eu preciso que você me apoie de outra forma. Isso nós vamos ter modalidade por modalidade. Estou sendo procurado por várias modalidades, vejo algumas resistências nesse sentido, mas é a metodologia que eu adotei aqui. Eu estou falando como um gestor público, não estou falando aqui como um vereador. Eu tenho que ter essa responsabilidade de saber dividir essas minhas funções, porque eu não posso sentar aqui para fazer a política individual, eu tenho que fazer a política pública. E é dentro desse pensamento que o prefeito me convidou para que eu pudesse ser secretário de esporte. Lembrando bem, eu fui convidado em dezembro, hoje é dia 18, nós estamos aqui há 45 dias, 30 dias úteis como secretário. Então, são muitas informações que estão chegando e eu posso errar em algumas informações que eu estou lhe passando, mas está sendo 30 dias, 40 dias de muito estudo para que eu possa responder essas perguntas e participar dessa forma de um bate-papo com pessoas que realmente conhecem a parte jurídica, conhecem o esporte, conhecem como funciona em nossa cidade. Então, estou chegando e preciso de vocês. Doutor Marcelo, uma colocação? Sim, doutor. Eu queria, secretário, eu assim, recebi, durante a minha gestão de presidente da OAB, vários advogados dizendo da prática de várias modalidades esportivas. E, dentre elas, a Comissão de Esporte e Lazer criou um time de vôlei feminino de advogadas, né, aqui na nossa cidade. Nós temos 5.000 advogados aqui em Rio Preto. E aí conversou com a secretaria, e a secretaria, no ano passado, cedeu o espaço para a prática de voleibol pelas advogadas, né, através da OAB. A doutora Suzana acabou de dizer a respeito do tênis. Eu recebo de São Paulo, da OAB São Paulo, para a prática de alguns eventos esportivos aqui em Rio Preto, nossa cidade. E, assim, eu queria reforçar, talvez, essa nossa parceria, que eu até diria que não é nem uma parceria, mas é um ato de cidadania, né, de instituições de classe como é a OAB, de estar ao lado do poder público e usar os espaços públicos, porque muitos deles às vezes estão ociosos, e nós vamos poder gerar, com a atividade de certas classes, também a integração com a sociedade, né? Sem contar que dentro de cada classe profissional tem os seus atletas também. Então, assim, eu queria colocar dentro que o doutor acabou de apresentar, o secretário que está recebendo informações, ideias. Eu acho que se a municipalidade, se a secretaria abrir, porque às vezes tem coisas que eu percebi como presidente da OAB que pode parecer óbvio, mas às vezes você precisa falar. Então, assim, se nós estabelecemos um grupo dentro da secretaria, olha, as instituições de classe podem fazer parceria com o poder público na área de esporte para o uso dos prédios públicos. Eu acho que isso já fomentaria vários eventos esportivos dentro da sociedade, porque vai o advogado, vai a sua família, vai os seus filhos e assim por diante. Então, isso que eu queria ponderar com o secretário. Doutor Marcelo, obrigado pela ideia. Está no nosso radar essas parcerias, lembrando que nós temos que ter muita responsabilidade com elas, porque senão daqui a pouco vira o centro esportivo, preenche todos os horários e nós não temos tempo para a iniciação, para a formação e para os treinamentos dos atletas. Então tem que ser feito isso, mas com muita responsabilidade. E não tenho dúvida que a entidade responsável como a OAB é uma grande parceira, até porque nós podemos trabalhar e um pouco além disso. Sabemos da força da OAB, não só na nossa cidade, mas a força a nível Brasil, a nível estadual, e nós podemos ter contrapartidas nesse sentido, podemos junto promover no nosso espaço público uma grande competição entre os advogados da nossa cidade, aonde a prefeitura vai entrar com a participação de alguma forma, e eu tenho certeza que a OAB também pode entrar com essa participação. Podemos, e ficaria muito honrado, e o prefeito, não tenho dúvida também, de fazermos uma final aqui no Centro Regional
de eventos, seja de futebol, seja de vôlei, seja de basquete, uma coisa amadora, nada profissional, porque às vezes o atleta, nessa quadra eu não jogo, mas se o senhor imagina, fazemos uma competição, fazemos um calendário juntos, então, ó, primeiro campeonato Secretaria de Esportes São José do Rio Preto, com parceria da OAB. Ocupamos aí um dia igual hoje, numa quinta-feira, temos jogos das 18 às 20 horas em tal lugar, em diferentes lugares da cidade. Isso aí é um sonho que o prefeito tem e um sonho que eu tenho também. É muita coisa, doutor Marcelo, é muita coisa. Que Deus possa me dar sabedoria, saúde, para que eu possa colocar tudo isso em prática. Mas, secretário, já está começando bem a partir do momento que está dividindo, se está vindo ao público falar. Quando você dialoga com a sociedade, você tem mais pessoas ao seu lado, pelo menos eu acredito nisso. Como o secretário disse que nós temos 111 praças esportivas, claro que, sem dúvida alguma, eu acho que vai ter algum momento que os advogados podem se reunir em uma destas praças. Nós não queremos, eu acho que nem instituição de classe vai querer tomar o espaço que é da sociedade em geral, né? Pelo contrário, nós fazemos parte da sociedade. Mas eu acho que se a gente estabelecer, pelo menos um diálogo permanente sobre uma possibilidade de um calendário, sobre a possibilidade de definição de local, de eventos, eu acho que já é o primeiro passo para se ter um grande avanço no futuro. Não tenha dúvida, o que eu mais quero é poder dialogar. A doutora Suzana está dizendo aqui, ó, nosso time futebol 22, subseção, já foi campeão nacional. Queremos esse time dentro da Secretaria de Esporte, talvez não todos, mas dar oportunidade para quem quer participar desses jogos. É isso que nós precisamos colocar em prática. Ó, nós vamos participar dos Jogos Abertos da Juventude. Quem tem interesse de participar do futebol de salão? Vai vir 500 nomes. Aí nós vamos ter que estudar uma maneira, começa pelo técnico que já conhece mais ou menos, já sabe, por exemplo, dentro do AB tem 3, 4 que jogam um pouco mais, dentro do outro time que joga um pouco mais. O que não pode acontecer, e Deus, volta a falar de Deus, que Ele me dê sabedoria para isso, é que existe essas competições aqui, que inclusive paga pela Secretaria de Esporte, que essa seleção é feita de pessoas envolvendo times profissionais e que é mais para negócio do que para fomentar o esporte da nossa cidade. E não vou dar abertura para que isso ocorra. Eu não tenho interesse comercial ao montar um time. Eu tenho interesse que ele represente a cidade. Às vezes nós temos atletas muito mais profissional do que esse tempo. A doutora Ângela está dizendo que o tempo está encerrando. Coloco-me à disposição para um próximo bate-papo, para que nós possamos voltar a conversar, marcarmos mais reunião como essa, e que Deus possa nos estabelecer uma sabedoria para que tudo que eu falei hoje possa ser colocado em prática. Deus abençoe cada um de vocês e sempre à disposição. Muito obrigada. Tem um participante que ele gostaria de mandar uma pergunta, se for rapidinho, Marco Vilela, está aí presente? Sou eu. Marco, faz a sua pergunta rapidinho aí para o nosso secretário. Boa noite, doutor Marcelo Henrique, boa noite, doutor Flávio Marcondes. Meu nome é Marcos Vilela e eu pertenço à chapa Novo América, que está disputando as eleições do América Futebol Clube. Vou ser bem breve, né? Nós vemos nessa luta desde 2017 e fomos proibidos de disputar a eleição em 2017, entramos na justiça e o juiz agora deu para fazer uma nova eleição. Eu queria passar mais informações para o que está ocorrendo. Estamos com essa sugestão do juiz de fazer a nova eleição. Quem está organizando a eleição hoje é o próprio candidato da situação, você entendeu? Então, nós estamos passando pela mesma dificuldade que tivemos em 2017. Ele o presidente é candidato e faz parte da comissão eleitoral. Então, é inadmissível, né, a gente ter esse problema numa região, né, tão evoluída igual a nós aqui. E a atual situação agora no processo, nós entramos com a petição pedindo para que quem organize essa eleição seja o presidente do conselho, que é uma terceira interessada, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês e só emendar. É possível fazer, a Prefeitura, a Secretaria de Esporte, doutor Flávio Marcondes, fazer alguma coisa por nós, pelo América? Olha, referente à tua primeira pergunta, acho que depois
Doutor Marcelo, numa próxima reunião, pode orientar através da OAB. É uma questão jurídica, a doutora Ângela, com toda a experiência que ela tem, até aconselho que vocês procurem a comissão desportista dentro da OAB, que ela vai poder orientar. Ajudar o América dentro. Eu falei no início da minha fala, o América é uma empresa. E nós não temos razões jurídicas e nem condições financeiras para, de alguma forma, entrar dentro dessa questão do América. Não só do América, como de outros times da nossa cidade. Nosso objetivo é fomentar a questão pública. Não podemos abrir isso aí. O que nós podemos estar junto, a ajudar, auxiliar, mandar atleta, se for preciso, técnico, mas tudo dentro da nossa alçada jurídica. Mas tem um carinho enorme, não só pelo América, pelo Rio Preto e todos os times da nossa cidade. Espero que Deus possa abençoá-lo na eleição aí. Obrigado. Então, vamos encerrar, então, que acho que falta 2 minutinhos. Quero agradecer novamente o doutor Fábio Marcondes, o doutor Marcelo Henrique, doutora Suzana, doutor Diego e todos que participaram aí do nosso bate-papo sobre futebol pós-pandemia, quer dizer, esporte pós-pandemia. Muito obrigada a todos. Eu quero finalizar, doutora Ângela, agradecendo em nome da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a doutora que conduz muito bem a Comissão de Direito Esportivo, aos colegas advogados, o jornalista Osair, pelo Diário de Região que está aqui presente, o Marcos, a doutora Suzana Helena Quintana, nossa conselheira. Eu quero agradecer em especial ao secretário, o doutor Fábio Marcondes, por estar conosco, que volte mais vezes. E isso surte frutos, porque nós já temos outras autoridades públicas querendo fazer esse bate-papo, que é o estabelecimento do diálogo sobre aquilo que é melhor e pode ser melhor para todas as pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que Deus abençoe todos vocês e declare encerrada esta reunião da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma boa noite a todos.